o reino de Deus não é. Nós entendemos que o reino de Deus não é o próprio céu. O reino de Deus não é um lugar, né? O reino de Deus foi criado no céu, o trono de Deus, como nós já lemos aqui, né? Salmo 103:19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o reino domina sobre tudo. Então, por essa definição, até o próprio céu integra o reino de Deus. Toda a criação, toda a obra, todo o universo compõe o reino de Deus. Mas ele não é um lugar específico, longe de nós, como se Deus estivesse lá no céu com o seu reino e nós aqui na terra fora dele. Não é também a igreja. O grande teólogo Santo Agostinho, ele defendia essa ideia de que o reino de Deus, ou o reino dos céus, se confundia com a própria igreja. Na verdade, o reino de Deus não é a igreja, embora a igreja também componha o reino de Deus e é a sua agente aqui na terra. A igreja é instrumento do reino de Deus aqui na terra. É impossível dissociar a ideia de salvação do conceito de reino de Deus. A entrada do reino de Deus expressa justamente a realidade de ser redimido por Cristo e habilitado pelo Espírito Santo. Então ninguém pode entrar no reino de Deus por seus próprios méritos. O desenvolvimento do reino de Deus, apesar de Deus governar todo o universo soberanamente de seu trono, por causa do pecado, a humanidade caída se recusa a reconhecer o governo de Deus. Desde o início da história do mundo, os ímpios têm se levantado em rebelião contra o reino de Deus, mas um dia isso chegará ao fim. O reino de Deus durará para sempre e toda oposição a ele cairá em ruína. Nós sabemos que para que o reino de Deus se estabeleça de forma plena, ele tem requisitos para alcançar a sua plenitude. Por isso se diz que o reino de Deus está em desenvolvimento, não por causa de Deus, não por causa de alguma falha que possa estar acometendo o reino de Deus, mas a falha é humana, a falha é nossa, a rebeldia, a falta de rendição ao Senhor causa essa dissociação. E para que haja a plenitude do reino de Deus, tem que haver o rei, que é o soberano monarca, o nosso Deus. Tem que haver servos, filhos, fiéis e santos, santificados. Tem que haver leis, e há leis. O Senhor diz que Ele tem, o Senhor nos deu e diz que tem os seus mandamentos, os seus decretos, os seus estatutos, as suas leis para serem observadas. Agora, nem todos observam essas leis, esses mandamentos, esses estatutos. A desobediência implica em que muitos não façam parte do reino. Por isso o reino não os alcançou. Por isso eles carecem de buscar o reino, para que o reino para fazerem parte do reino, e o reino alcance a sua plenitude, salvando
e saqueando o inferno, tirando pessoas do reino das trevas que se opõem ao reino de Deus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, que o inimigo é o príncipe deste mundo, mas os filhos de Deus obedientes que buscam cumprir os mandamentos e as leis do Senhor, esses já alcançaram o reino, mesmo aqui na terra. Que hoje você possa meditar, que nós possamos meditar nessa preciosidade que nós temos, que é o reino de Deus, e buscar a plenitude do reino de Deus, orar para que o reino venha o quanto antes, e nós busquemos cada vez mais se aproximar desse Deus bendito, desse Rei bendito. Mas o reino também requer um lugar. Um dia Jesus vai buscar vir aqui para buscar a sua igreja, e nós vamos reinar com Ele por toda a eternidade. E o reino também requer ordem. Não existe desordem no reino de Deus. Por isso, os filhos de Deus viverão com o Senhor, obedecendo as suas ordens e os seus ditames. Quando Cristo encarnou neste mundo, Ele inaugurou o estágio final do reino de Deus. Ele é o Messias davídico, o rei escolhido que trouxe o reino de Deus à terra de uma forma inédita. Por isso João Batista, o arauto do Messias, e o próprio Jesus anunciaram firmemente que o reino dos céus havia chegado, trazendo graça e juízo. Mateus 3, 2 a 12. O reino de Deus se desenvolve de tal forma a alcançar seu cumprimento pleno na consumação dos séculos. Se você fizer uma leitura do Apocalipse 21, você vai confirmar a riqueza do reino de Deus na sua vida. Ali nós aprendemos que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quando o reino de Deus estiver plenamente estabelecido, a morte já não existirá, o sofrimento já não existirá, o pecado já não existirá, e nós almejamos por esse dia. Nós cremos nessa promessa. Hoje nós estamos vivendo uma época de pandemia. Nós já vivemos épocas piores até. Guerras terríveis, genocídios, doenças que mataram muito mais do que essa pandemia, com a peste negra na Europa mesmo. Nós vivemos pobreza, miséria, homicídios, crimes de toda ordem, fome, dores, tristeza de toda forma, morte, doenças. Tudo isso vai passar com o estabelecimento pleno do reino de Deus. O reino de Deus é esse tesouro maravilhoso que nós agora encontramos, que nós colocamos como prioridade na nossa vida. Vendemos tudo,